Investidor e investidora, meu nome é Douglas Lucas e esse é o seu canal Eu Investidor. E hoje eu venho trazer para vocês aqui informações sobre um famoso e querido fundo imobiliário MXRF11. Ele vem se tornando um dos fundos imobiliários mais queridinhos do Brasil, com o maior volume diário de negociação e um dos fundos com o maior número de cotistas, atingindo já a marca de 356 mil cotistas no Brasil. Mas vem cá, por que será que tanta gente tem investido nesse fundo imobiliário? Será que ele tem algum segredo que eu não sei? Será que tem alguma informação que eu ainda não vi, muitas pessoas viram? Ou se você tem esse fundo imobiliário e quer vir fazer com a gente uma análise mais detalhada, fica aí porque nós vamos destrinchar esse fundo imobiliário já. MXRF11, ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido, administrado pelo BTG, Banco Pactual, e é um fundo imobiliário do XP Investimentos, ou seja, são duas empresas muito bem consolidadas aí no mercado, né, com uma boa reputação, e sendo um fundo imobiliário do tipo híbrido, significa que ele tem diversas aplicações. Ora, ele pode estar aplicando uma renda fixa, ou seja, através de CRIs, LCIs, LCAs, ou através de fundos imobiliários. Mas por que será que ele então é um dos favoritos, dos queridinhos e que tem crescido muito nos últimos tempos? O primeiro motivo está no preço. Cara, ele é um dos fundos imobiliários mais acessíveis do Brasil. Seu valor hoje está em torno de R$10,50. Então, quando a gente pega e compara com outro fundo imobiliário, aqueles, por exemplo, de shopping, fundos logísticos, lajes corporativos que estão em torno de R$100, 150, R$200, cara, ele se torna muito atrativo. Mas isso não significa que ele esteja barato. As pessoas acabam confundindo. Imagina você, se você vai no supermercado comprar um fardo de cerveja que custa R$100 e vem 10 garrafas de cerveja. Qual que é mais fácil? Qual que é mais acessível? Você comprar esse fardo de cerveja ou você comprar apenas uma garrafa que custa R$10? Então é muito mais fácil você comprar apenas uma unidade, um item, do que você levar todo o packing. Você também poderia dar uma dica, né? Usar cerveja, você fala chocolate, sei lá, leite. Foda. Então, fazendo uma analogia, não sei se é a mais adequada, mas enfim, quando nós utilizamos este exemplo, esse preço de R$10,50 contra um fundo imobiliário de shopping que é R$100, R$110, ele acaba sendo muito mais acessível. Porém, pessoal, você não deve confundir a acessibilidade, ou seja, o preço acessível, ou com a questão de estar barato, porque isso não significa que ele está barato. Barato seria se cada unidade valesse realmente R$10 e o preço dela de venda, ou seja, o preço que você vai comprar, fosse, por exemplo, R$9. Aí sim estaria barato. O preço dela é o preço de venda. Mas como a gente vai saber então se realmente vale a pena comprar, se ele está barato ou se ele está caro? Bom, para isso eu vou mostrar para vocês duas plataformas, dois sites que eu gosto muito de utilizar. Um deles é o Funds Explorer e o outro é o Status Invest. Então vem cá na tela comigo agora. Nós estamos aqui no site Funds Explorer, no ranking e fiz. Eu fiz um filtro e deixei apenas os fundos imobiliários do tipo híbrido. E por que eu deixei apenas o tipo híbrido? Porque o MXRF11 ele é categorizado como um fundo híbrido, ok? Bom, preço atual dele é R$10,49. E aqui eu ordenei por liquidez diária. Ele é o segundo fundo do tipo híbrido com maior liquidez diária. Nesse caso aqui, 554.970 mil negociações diárias, perdendo apenas para o CARI 11, 731.183 mil negociações diárias. Então aqui nesse ponto nós já vemos que sim, é um fundo imobiliário muito negociável. E essa liquidez é importante porque se eu decido, por exemplo, como diria no passado, pessoal, vou abrir a boca para vender aquela casa, aquele terreno, eu vendo na hora. Cara, se você abrir sua corretora, abrir seu home broker, você vai vender ele em questão de segundos. E aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ordenação por dividend yield, mas não por dividendo no valor, e sim por percentual. Por que isso é importante? Porque eu posso pegar aqui um fundo imobiliário que esteja pagando, sei lá, R$2 por cota mensalmente, mas o valor dele é R$2.000. E aí o percentual equivalente
equivalente ao dividend yield mensal, vai ser muito menor. Então não se iluda pelo valor, tem que fazer a análise tendo em conta o valor percentual. No MXRF11 ele está dentro dos top 10, ou seja, pagando 0,77% mensais de dividend yield. Douglas, mas veja ali, nós temos um outro fundo que está pagando 2% mensal. Galera, tem que fazer uma análise desse fundo imobiliário. Isso daqui pode ter sido muito bem algo pontual. Então você tem que fazer uma análise e ver se realmente é recorrente esse pagamento de dividendos desse fundo imobiliário, ok? E por falar em dividendo e por falar em recorrência, eu vou fazer aqui então a análise de quanto esse fundo imobiliário vem pagando de dividendo ao longo dos últimos 12 meses. Já tem aqui filtrado e o resultado foi de 7,99, ou seja, ele é o sexto fundo imobiliário com o maior dividend yield anual, ou seja, nos últimos 12 meses. Está pagando aí 8%. Cara, é um valor muito interessante, levando, lógico, em consideração a base da renda fixa hoje em dia, que é a taxa Selic, que está pagando 2,75% ao ano. A poupança, por exemplo, paga 70% deste valor. Ele está em algo em 2%. Então, 8% é um valor que fica muito superior ao que vem pagando hoje a renda fixa. E para continuar aqui as nossas análises, eu vou agora partir então para a plataforma do Status Invest. O valor atual 10,49, a mínima e a máxima das últimas 52 semanas, ou seja, dos últimos 12 meses, o dividend yield em torno de 8%, ok? E uma valorização dos últimos 12 meses de 4,90%. Aqui ainda nós temos um gráfico da valorização da cota, eu coloquei aqui dos últimos 5 anos, nós tivemos um pico no início de 2020 que chegou aos R$14 e hoje está em R$10,50, mas nós podemos ver aqui que o valor médio dela não saiu desse patamar entre 10 e 11 reais. Mesmo assim, quando nós comparamos esse fundo imobiliário com o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, a gente vê aqui que ele tem uma certa volatilidade. O índice IFIX está bem próximo da cama, né, que é do sono, da tranquilidade, do sossego, enquanto o MXRF11 está perto aqui do fogo, ou seja, da volatilidade é grande. Mas dando continuidade àquela nossa conversa do início, será que vale a pena? Está barato ou está caro comprar este fundo imobiliário? Bom, a questão do barato ou caro, nós podemos muito bem analisar isso vendo o preço de mercado comparado com o valor patrimonial por cota desse fundo. Hoje o preço do mercado é R$10,49, porém o valor patrimonial por cota está em torno de R$10,09. Isso significa que o P sobre o VP está em torno de 1,04. Galera, se tivesse a R$10 o preço hoje e o valor patrimonial por cota fosse R$10, 10 dividido por 10, isso nos daria o valor de 1. 1 é o valor justo. Acima disso está caro, abaixo disso está barato. Mas você não pode apenas analisar esse dado para a tomada de decisão, porque afinal de contas pode ser que ele seja um pouco caro porque as pessoas estão colocando expectativas e acreditam no potencial de crescimento desse fundo. Ou se estiver barato, não significa que é uma oportunidade. Pelo contrário, algum problema pode estar ocorrendo com esse fundo imobiliário e as pessoas estão vendendo, o valor então está caindo e estão deixando esse ativo. Outra informação muito interessante aqui, que é o número de cotistas. Como eu disse no início do vídeo, é um dos fundos com o maior número de cotistas do Brasil, tendo mais de 350 mil cotistas no Brasil. Agora vamos olhar então os rendimentos, os dividendos. Será que eles vêm pagando de forma recorrente, de forma constante? Quer ver? Mais uma vez aqui na tela, nós temos aqui o último rendimento foi de 8 centavos, 76% mensal. E mais abaixo nós temos um gráfico que compara 2021 e 2020. Na cor laranja, 2020, e na cor verde, 2021. Então na cor laranja nós vemos aqui que a maior parte do ano passado ele pagou 7 centavos. Ou seja, a frequência dele é muito pontual, é constante, não teve nenhum mês de falha aqui. Apenas um mês aqui que na verdade caiu para 0,6 centavos. E nos 3 primeiros meses do ano de 2020, o valor foi pago de 0,8, 0,9 e 0,8. Ou seja, é sim um fundo imobiliário que faz pagamentos de dividendos recorrentes e constantes. E agora, pessoal, chegando na reta final do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Esse relatório foi divulgado dia 16 de abril de 2021
2021, nós temos aqui a composição desse fundo imobiliário. Então vamos lá, ele é composto 68% dele de CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Temos também 18% que fica em caixa, 11% em permutas financeiras. O que são essas permutas financeiras? Geralmente são empreendimentos onde alguém entra com um terreno e a pessoa que vai fazer o empreendimento, ele não compra o terreno. Na verdade, ele faz um acordo, ele constrói o empreendimento, seja um imóvel residencial, um supermercado, um balcão, um galpão logístico, e aí ele divide os lucros com o proprietário do terreno. E os últimos 2% desse fundo imobiliário é dedicado para outros fundos. E quais são os fundos imobiliários que o MXRF11 ele investe, ele diversifica? Hoje, abril de 2021, ele tem participações basicamente em 3 fundos imobiliários. O SPVJ11 com 51,5%, ele tem também no HBRH11 com 46% e no BRCR11 com 2,51% de participação. Só que esses investimentos em fundos imobiliários, eles mudam com o tempo. Por exemplo, só para que vocês tenham ideia, a data base do quarto trimestre de 2020, ou seja, o último trimestre de 2020, ele tinha considerado que esse fundo imobiliário, ele tinha investimento em outros fundos imobiliários, como por exemplo, XPCI11, HBRH11, KNCR11, BRCR11, DEMAC11, RBR11, ou seja, desde o último mês, do último trimestre de 2020 até abril de 2021, já mudou bastante a composição em termos, falando aqui, de fundos imobiliários. Agora, uma última análise que é muito importante, os vencimentos. Não adianta nada você investir num fundo imobiliário, você fazer todas essas análises, essas pesquisas, se todos os títulos, todos os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário tem um contrato que vai vencer o mês que vem. Você comprou hoje e aí, cara, vai lascar tudo. Neste gráfico, ele mostra pra gente que 53% de todos os papéis, de todos os investimentos que ele tem, vai vencer depois de 2028, ou seja, mais a metade. Temos alguns aqui, 8%, 6%, 8% em 2023, vencendo antes. Mas lógico que eles estão substituindo e colocando outros no lugar. O importante é que você saiba que a maior parte dos vencimentos está para daqui 7 anos ainda. Então, se você quer fazer um investimento para médio prazo, você tem total segurança. E agora vamos então às considerações finais sobre esse fundo imobiliário, a minha opinião. Eu invisto nesse fundo imobiliário. Eu tenho sim investimentos em fundo imobiliário. Se eu pegar minha carteira apenas de fundos imobiliários, deve estar representando aí 5 a 8% de toda a minha carteira de fundos imobiliários. E por que eu não tenho mais? Vai depender muito da estratégia, da sua estratégia de investidor. O que você tem buscado? Você está buscando uma renda recorrente, pagamentos de dividendos mensais? Se esse é o seu objetivo, você acabou de ver, mostrei para você que sim, ele tem pagamentos recorrentes mensais na casa de 0,8%, que nos dá aí no ano 8,10%. Então é um fundo imobiliário muito interessante nesse aspecto. Porém, se você quer buscar um fundo imobiliário que você possa ter ganho de capital, aumentar o seu patrimônio, eu acredito, na minha opinião, que não é a melhor opção. Eu diria para você que nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, seria interessante você fazer a compra, sei lá, de shoppings, porque a maioria dos shoppings agora estão passando por um momento de dificuldade, então os preços de mercado baixaram, então significa que quando você tem a queda no preço, isso representa oportunidade. Galera, isso não é recomendação. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente analisar e entender o seu objetivo e qual que é o seu perfil. O seu perfil não é o mesmo do meu perfil. Então não repita, não faça o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho investimento lá. Se você quiser investir, fique à vontade, faça da melhor forma que você acredita que ser para você, seguindo a sua estratégia. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a minha análise. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma para abrir a sua mente, abrir seus horizontes. Mostrei aqui 2 formas de fazer o acompanhamento desse ativo, desse fundo imobiliário, inclusive mostrando o relatório gerencial. Se esse vídeo fez sentido para você, então vamos lá, aquele hang loose, curte esse vídeo, se inscreva no canal seguindo o botão vermelho Ferrari e aquele tapa nesse sininho que aguenta o dedo duro, que vai te contar que eu fiz novos vídeos e você, lógico, vai assistir ele. Eu fico por aqui, deixo para você aquele bom e velho convite. E aí, pode investir?